Olá! Então, dando continuidade às promoções e os serviços de cada cabine, né? Já na primeira classe, o serviço era no tempo daqueles passageiros especiais. VIPs, CIPs, High Society, diplomatas, ministros, diretores de empresas estatais e particulares, artistas renomados, nacionais e estrangeiros. Dionne Warwick e sua coleção de malas Louis Vuitton, Grover Washington Jr. e seu sax espetacular, gentilíssimo, Janet Jackson e suas enormes unhas, o simpático e bonitão Julio Iglesias, miúcho e seu sorriso incomparável, o tímido Chico Buarque, a ruiva Rita Lee. Eu não esqueço, ela estava num voo para Miami para ver o show dos Rolling Stones. Conversamos bastante. A reservada Gal Costa, a elegante Simone, o bom vivant e poeta Vinícius de Moraes, querido Tom Jobim, governantes, nobres, desportistas, Ayrton Senna, que passageiro especial, Zico, educadíssimo, Pelé. Aliás, Zico tem uma história bem interessante, porque no voo para Tóquio, um dos que ele fez comigo, vocês precisavam ver o que eram as pessoas e suas atitudes de reverência ao receberem o Zico na porta do avião, quando não era finger, né? Ele era tratado como o maior ídolo do Japão. E fez por merecer, né? Pelé, escritores como Mário Vargas Llosa e tantos outros compunham o rol de usuários daquela cabine e que despertava o olhar de cobiça dos demais passageiros. Tanto que muitas vezes éramos abordados por passageiros de outras cabines que, não tendo conseguido upgrade, ou seja, ser passado para uma cabine que não a sua original, em terra ainda, tentavam nos comprar com uma nota de $100, escondida na mão corrupta, crentes que conseguiriam nossa aquiescência. Ledo engano. Comigo não, Jaburu. O respeito à privacidade dos clientes era tanto que me impedia de solicitar fotos e autógrafos. Uma pena que o tempo não volte, porque eu teria hoje uma coleção de lembranças. O respeito à privacidade dos clientes era tanto que me impedia de solicitar, né? Eu ficava envergonhada. Os comissários e comissárias dessas cabines eram, em sua maioria, os mais antigos da tripulação. Portanto, muito experientes no trato com clientes tão especiais, resultando em inúmeras amizades construídas na insônia, no medo de voar, ou por puro prazer em conversar conosco entre um serviço e outro. Lembro de uma senhora da alta sociedade carioca, muito conhecida, que passou a noite inteira conversando conosco na galley, bebendo taças e mais taças de champanhe e fumando do meu cigarro Parliament. Quando já estava trocando letras e com a voz pastosa, encaminhou-se para sua poltrona para dormir. Qual não foi nossa surpresa ao vê-la dormindo, minutos após ter sentado, com olhos abertos? Tantas eram as plásticas a que tinha se submetido. A boca num esgar e com aquela navete enorme reluzindo no dedo. Essas lembranças, só os tripulantes aqui podem dizer que tem, né? Quantos passageiros faziam questão de serem amigos de tripulantes, de nos terem em suas festas, de nos paparicarem. Havia um morador de badalado prédio na Avenida Atlântica e outro que era governador de um estado da região norte, que ao viajarem comigo, em voo com escala na Europa, iam a free shop para comprarem presentes para mim. Eram muito delicados e gentis. Sem nenhuma outra intenção, não fique pensando bobagem. Foi na cabine da primeira classe que assisti o embarque de um senhor nose-up, aquele de nariz em pé, que mostrava ao casal que o acompanhava o quanto era íntimo de nossas iguarias. Deixa estar.
Observei sua arrogância e deixei que o tempo fizesse sua armadilha. Ele havia reservado as poltronas 1C e 1 Delta para si e sua mulher. Os amigos sentaram-se na 2A e B. Na hora do carrinho de sobremesa, ele virou-se para seus amigos e disse que iria mostrar quais os melhores queijos. Falou-me que não era necessário nomeá-los. Deixei por conta do sabichão. Perguntei-lhe qual queijo gostaria e o vi apontar para a cumbuca de bolinhas de manteiga. Impávida e sem mostrar nenhuma reação, porque quando eu sei se é ruim, eu sou melhor ainda. Que denunciasse minha vontade de rir, servi-lhe e aguardei o resultado. Ao colocar a primeira garfada na boca, olhou-me com cara de garoto que tinha feito xixi nas calças e disse em tom baixo, para que os amigos não o escutassem: "Mas isso é manteiga." Perdoe-me, mas o senhor foi tão taxativo que não quis retrucar. Foi minha resposta. Seus amigos de ouvidos atentos quase morreram de tanto rir. E eu salivei de satisfação. Naquele lugar tão especial, tanto fazia se era no 707 ou aviões maiores e mais largos, assisti o embarque dos passageiros vestidos como se fossem para alguma festa. Viajar naquela época era um verdadeiro evento, graças a Deus. Os parentes iam até o aeroporto dar tchauzinho aos viajantes, acenando da varanda do primeiro andar do antigo galeão. Aos viajantes, conhecido como Palácio de Alumínio. As mulheres davam um show de bem trajar, lembrando o desfile de moda. Casacos de pele vison, em profusão. Trocavam de roupa antes de chegar ao destino e retocavam a maquiagem. Ali, também assisti uma cena inesquecível. A esposa de um ministro, ao ser indagada qual dos hors d'oeuvres gostaria, simplesmente colocou seu mãozão no carro e tirou uma lagosta, colocando-a em seu prato. Numa atitude lamentável para quem deveria dar exemplo de educação, constrangendo os demais passageiros. Enfim, nem sempre quem alça voo rumo ao poder tem elegância. Na maioria das vezes não, né? Mas, de maneira geral, os frequent flyers eram elegantes no comportamento. Mas nem tudo eram flores. Basta lembrar os momentos de agonia e trabalho insano que gerava qualquer pane do elevador de carga do Boeing 747, o qual transportavam os carros de refeições entre a cabine do primeiro andar e do segundo andar. Você entende isso? Pois bem. Imagine as vezes que precisávamos carregar nas mãos dezenas de bandejas completas, portanto pesadíssimas, subindo e descendo pelas escadas para servir aos passageiros. Haja pernas e braços. Conseguiu? Impossível. Só vivenciando. Deselegante era explicar o mau cheiro oriundo do lodo próximo à cabeceira do galeão. Até hoje, né? Invadindo o avião quando estávamos prestes a pousar. Esse desconvite à cidade do Rio de Janeiro permanece até os dias atuais, empanando a beleza de chegada dos turistas. Mudança da linha gerencial. Eric foi afastado da presidência por problemas de saúde, poucos meses antes de completar seu mandato, em 1979. E o vice-presidente Harry Schultz assumiu seu lugar. E ali só permaneceu até o início do ano seguinte. L. Schmidt, sobrinho de Rubem Berta, que ingressou como auxiliar de escritório e galgou todos os postos na empresa, ora diretor de administração e controle, assumiu a presidência da companhia, em abril de 80. Expandiu as rotas internacionais e domésticas à sua malha de voos e comprou os aviões Airbus A300 e outros widebodies. Assim, em 1º de julho de 80, começou a operar o primeiro birreator de grande porte no voo entre Rio de Janeiro, São Paulo e Buenos Aires. O Airbus, com bandeira da Cruzeiro, faria parte depois também das linhas nacionais.
Chegaram os aviões Boeing 747-200 SP, que SP significa Special Performance, ou seja, uma performance especial, em janeiro de 81, encomendados pela empresa. Os primeiros double deck, ou seja, com dois pisos, né? O primeiro andar e o segundo andar, da aviação brasileira começaram a voar na linha Rio-Nova York em 12 de fevereiro desse ano. E mais tarde para Paris e Frankfurt, concorrendo com a Panam e Lufthansa, que já possuíam o Jumbo. Causaram frisson no mercado e em clientes que viam nesse avião de 2 andares o aço traduzido em modernidade. A primeira classe do segundo andar, que era o Upper Deck, tinha total privacidade e os pacos adoravam. Mas não eram somente os clientes que ficavam fascinados com esse equipamento. Os pilotos deixavam transparecer nessa promoção um orgulho ímpar e uma sensação de ego massageado por comandarem o maior avião do mundo. Nem só de orgulho, as cabeças dos pilotos eram recheadas. Ali se instalava também a preocupação com o futuro manuseio de recursos eletrônicos totalmente novos. Medindo a partir do solo a altura da cauda, equivalia a um prédio de 5 andares, com asas de 59,60 centímetros de envergadura, numa fuselagem de 70 metros e 66 centímetros e com configuração RG, ou seja, Varig, para 268 passageiros, sendo 36 na primeira classe e 232 na turista. Uma das medidas tomadas pelo novo presidente variguiano foi consultar o governo sobre a possibilidade de melhorar o aproveitamento das aeronaves wide-body utilizadas até então somente em voos internacionais, o que significava equipamentos parados entre a chegada pela manhã e a saída à noite, exemplificando. Um voo oriundo de Nova York deveria deixar os passageiros no Rio e ser reaproveitado para fazer o voo para Porto Alegre, que iria ajudar demais, né? Assim que ele conseguiu a autorização para efetuar um turnover próximo do ideal, a Varig, uma vez mais, foi pioneira em colocar aviões de grande porte em linhas nacionais. E com isso também ganhou em escala, né? Em escala de economia. Qual cliente não lembra a concorrência que havia para conseguir vaga no voo 100-101 Rio-Porto Alegre-Rio? Ou do 204-205, que era Rio-Brasília-Manaus, Brasília-Rio, operados pelo DC-10. Garanto-lhes que os parlamentares têm saudade dessa época, pois ao embarcarem em Brasília, com destino ao Rio, quase se engalfinhavam para conseguir lugar na primeira classe, ainda no check-in. Quando já estava lotado, chegavam com aquele ar de empáfia adentrando o avião e mandando na nossa lata que queriam queixar-se ao presidente da empresa por não estarem alocados na primeira classe. Afinal, como não sabíamos com quem estávamos falando? Continuem. Em uma clara demonstração de abuso de poder e chantagem emocional. Nesse período, a Varig voava para 37 cidades, em 27 países, em uma malha internacional invejável. Por hoje é só. Amanhã tem mais. Fique bem, fique em casa.